Lucas 19, versículos 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavra do Senhor. Pode se sentar. Irmãos, quando nós olhamos para este bloco do Evangelho de Lucas, mais especificamente, quando nós olhamos o capítulo 18, e o capítulo 18, versículo 18, que foi justamente a mensagem que foi pregada pela manhã, quando nós olhamos esse versículo, versículo 18, do capítulo 18, até o versículo 10, o último versículo que nós lemos, nós estamos diante de 3 encontros que Jesus tem com 3 pessoas distintas, e 3 pessoas que precisavam de Jesus, tinham necessidades, em alguma área de sua vida pelo menos, pessoas que precisavam de um encontro com Jesus. O jovem rico, o cego em Jericó, na entrada de Jericó, e Zaqueu, o publicano. Zaqueu este no qual nós acabamos de ler. De um lado, como nós vimos pela manhã, nós temos um jovem que é identificado como um jovem com posses, um jovem rico, que por amar as riquezas que tem, que por amar e devotar as riquezas e os bens que ele possui, ele se fecha e não está disposto a seguir a Jesus. Ou seja, nós estamos diante de um jovem, de um homem, de alguém que tem pouca ou nenhuma necessidade física e material. Do outro lado, nós temos alguém que é cego, alguém que tem necessidades físicas e certamente materiais, alguém que precisa de cura e alguém que desesperado clama por Jesus, declarando em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém que com toda certeza possuía muitas necessidades, entre elas a necessidade física, a necessidade da cura e necessidade material. E entre esses 2 primeiros personagens nós temos essa figura, Zaqueu, um homem que morava em Jericó, um homem que é descrito como publicano e rico. Publicano, se você ainda não sabe, se você esqueceu, era alguém que coletava impostos dos judeus, dos seus compatriotas, para Roma. A política romana era a política de extrair bens e riquezas daqueles que eram seus povos dominados. E Roma selecionava entre o próprio povo pessoas que pudessem trabalhar nessa difícil missão, porque era desgastante. E aí alguns judeus se vendiam. Era assim que era o publicano visto diante da sociedade. Era alguém que se vendeu a Roma para, como traição aos seus próprios irmãos, cobrar impostos deles, e muitas vezes impostos exagerados, impostos que iam muito além do que era devido a cada cidadão pagar. Estamos agora diante de um homem que não tem necessidades materiais, não tem necessidades físicas, mas tem uma necessidade que todo pecador tem, a necessidade de suprir, a necessidade de preencher um vazio da própria alma. Suprir o vazio da alma era algo que Zaqueu necessitava, e é algo que todo pecador caído, que precisa conhecer Jesus, tem a necessidade de suprir um vazio na própria alma.
É claro, é evidente que todos nós, todas as pessoas precisam de Jesus, porém nem todos, como nós vimos de manhã, como nós vamos ver hoje aqui, já vimos aqui, nem todos estão dispostos a se lançar verdadeiramente aos pés do Senhor. O jovem rico amou muito mais as suas riquezas. O jovem rico, apegado aos seus bens, tendo o dinheiro, o poder, as finanças, o dinheiro que ele tinha como um ídolo na sua vida, não estava disposto a largar tudo e seguir a Jesus. Mas como nós vamos ver, a experiência de Zaqueu nos ensina sobre os estágios da trajetória espiritual de um pecador como eu e você. Eu sempre repito aqui que na Bíblia é tudo sobre Jesus, mas quando nós olhamos para histórias como essa, como Zaqueu, nós precisamos nos ver em Zaqueu, nos ver em determinados personagens, porque Zaqueu é pecador e nós também somos. E nós aprendemos com a trajetória de Zaqueu, com a experiência, melhor dizendo, de Zaqueu com o próprio Senhor Jesus, como é a peregrinação, o caminho, a trajetória espiritual de um pecador, como eu e como você, um pecador que em determinado momento da sua história não conhecia Jesus, e de repente passa não apenas a conhecer, mas ser amigo do próprio Senhor Jesus, de pecador alienado, de alguém que sequer conhecia Jesus, ou conhecia mal Jesus, para uma relação de amizade com o Senhor Jesus. E o primeiro estágio que nós olhamos no texto, olhando para quem Zaqueu era o estágio justamente de que eu acabei de ressaltar, o estágio de alienação. Zaqueu era poderoso, Zaqueu era rico, Zaqueu tinha posses, Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu era temido, porque geralmente o publicano tinha ao seu lado guardas. Geralmente o publicano, o coletor de impostos, o cobrador de impostos, tinha ao seu lado o Estado. O coletor de impostos andava, se você assistiu, uma série muito interessante, a série The Chosen, não sei se você já assistiu, Os Escolhidos, conta um pouquinho da história dos discípulos, e um dos discípulos de Jesus, do pequeno grupo de Jesus, Mateus ou Levi, era publicano. E na história, quando ele começa a ter a sua experiência com Jesus, a série retrata justamente ele, acompanhado a todo momento de um centurião romano. O publicano tinha poder porque ele tinha ao seu lado o próprio Estado. Ele era temido. Mas Zaqueu era alguém que, apesar de ter condições financeiras, poder, status, de ser temido diante da sociedade, era alguém que vivia completamente anestesiado pelo prazer, alheio a Deus, vivendo como se Deus não existisse, vivendo como alguém que não precisa de Deus, vivendo a crença, a ilusão da crença equivocada de que ele não precisava de ninguém, ele era dono de si, ele tinha posses e tinha tudo aquilo que o dinheiro podia comprar. Isso era suficiente para ele. É a fase da alienação, quando o pecador ainda sequer tem em seu coração uma centelha de necessidade de que precisa de um Salvador. Zaqueu estava viveu, desfrutou desse momento, porque Zaqueu tinha tudo que a sociedade moderna quer, tudo que as pessoas hoje querem, dinheiro. As pessoas se matam por aí, se engolem por dinheiro, as pessoas se engolem por aí para conseguirem poder, as pessoas se engolem por aí para serem temidas, respeitadas, para serem olhadas de baixo para cima. Zaqueu tinha tudo isso, mas Zaqueu vivia alienado, porque no seu coração, na sua mente, na sua consciência, ele não precisava de ninguém, ele não precisava sequer do próprio Deus. Essa é a fase do Zaqueu publicano, o Zaqueu que se vende, que trai os seus próprios compatriotas, o Zaqueu que traz seus próprios irmãos, e se vende para o império opressor, que era Roma, para cobrar impostos de seus próprios irmãos. O Zaqueu que quer poder, o Zaqueu que ama dinheiro, o Zaqueu que quer satisfazer os desejos e as expectativas do seu coração, está disposto a qualquer coisa para isso. Esse é o Zaqueu alienado, alheio a Deus, apesar de ser do povo, completamente alheio à lei de Moisés, completamente alheio ao Antigo Testamento, completamente alheio àquilo que Deus havia revelado ao seu povo. Um Zaqueu dono de si e se achando também dono de outros, um Zaqueu que em seu coração até então não via
a necessidade de um Salvador. Ele tinha tudo. Quantas vezes você não quer falar de Jesus para alguém, não quer falar da salvação para alguém, e as pessoas estão tão cheias de si, estão tão arrogantes a ponto de acreditarem que não precisam de redenção, que não precisam de um Salvador. Às vezes nem é o poder e o dinheiro, aquilo que as pessoas se utilizam para se apoiar e falarem a você que não precisam de um Salvador. Às vezes é outra coisa, muitas vezes banal. Mas quantas vezes nós queremos falar de Jesus a pessoas que estão ao nosso redor e essas pessoas verdadeiramente não acreditam que precisam de salvação? Quantas pessoas tão próximas a nós são assim? Zaqueu estava completamente alienado. E esse estágio de alienação, de viver alheio a Deus e a sua revelação, também tem alguns degraus. O primeiro degrau é aquilo que se vê em muita gente rica, por exemplo, a busca constante, incessante pelo prazer. A busca incessante pelo prazer, em satisfazer os anseios. Zaqueu, certamente, nessa profissão mal vista, mas que para ele era suficiente, ele encontrava tudo isso: prazer, dinheiro, poder. Só que tem um problema. Tem um problema, tentar satisfazer, meu irmão, minha irmã, tentar satisfazer o vazio do coração, o vazio da alma, e encontrar realização na busca incessante pelo prazer, se mostrará, uma hora ou outra, para você, completamente ineficaz, insuficiente, porque até o prazer, que é algo em si bom, se mal desfrutado, se mal usado, enjoa. Eu quero que você pense comigo, por exemplo, num brigadeiro. Quem é que gosta de brigadeiro? Brigadeiro, a maioria gosta. Brigadeiro, um brigadeiro é muito bom. Um brigadeiro bem feito. Uma colher de brigadeiro não é uma coisa boa? Quando você pega aquela colher e põe na boca. 2, 3, 4. Agora coloca 30 colheres de brigadeiro na boca. 50 colheres de brigadeiro na boca. Você vai enjoar. Algo que é prazeroso para você, você vai ver que vai começar a ficar na sua boca e você não vai conseguir engolir. Se torna algo que é enjoativo. Eu acredito que não tem ninguém aqui que consiga comer 50 colheres de brigadeiro de uma única vez. Talvez eu antes conseguisse. Pode ser pudim também. Você pode comprar 50 pudim lá embaixo, guarda para comer devagar. Ninguém aguenta o prazer, mesmo sendo algo bom em si. Quando você exagera, você começa a não se satisfazer com aquilo, você começa a enjoar. Um pensador chamado Schopenhauer, ele vai falar que a vida é um pêndulo. É como se fosse um pêndulo entre a frustração e o tédio. Isso, eu vou dar um exemplo que reflete muito bem o que Schopenhauer quis dizer. Frustração porque a gente muitas vezes quer e não tem o que a gente quer, e a gente fica frustrado. Mas também, do outro lado, tem o tédio, que é quando nós conseguimos alcançar aquilo que é objeto do nosso desejo, e aquilo não é mais algo prazeroso para nós. A gente começa a buscar o quê? Um novo prazer, um novo alvo, algo que para nós funciona como um novo objetivo, um novo objeto da nossa veneração, do nosso desejo. Um exemplo muito simples é quando você está ali meio ansioso e você vai e vou gastar dinheiro comprando roupa, né? Isso não é coisa só de mulher não, gente. Eu vou te falar, eu tenho isso, eu gosto quando eu vou no shopping e compro roupa, gasto um dinheiro com roupa, né? Dou aquela renovada no guarda-roupa, aquilo ali dá uma sensação boa. Comprei aquele tênis, comprei aquela calça, comprei aquela camisa, mas eu quero saber se alguma vez foi suficiente a quantidade de roupa que você comprou. Naquela hora, talvez sim, mas depois de um tempo você pensa o seguinte: eu ainda preciso de algo, ainda preciso disso, ainda preciso daquilo. Zaqueu, ele estava nesse primeiro degrau, ele avança para o segundo degrau, e aí a gente vai perceber que as pessoas que vivem nessa busca incessante pelo prazer, elas começam a exagerar, porque elas não se satisfazem. Elas tentam preencher o vazio do coração e elas não conseguem. Tentam preencher com coisas e pessoas e isso não é capaz de preencher esse vazio. E aí nós temos a fase do Zaqueu, que não se contenta mais em cobrar impostos
de seus compatriotas para Roma e passa a roubar. Não apenas cobrava os impostos, mas começa a roubar, porque entra no segundo degrau, o degrau do exagero. A troca, a substituição dos prazeres, dos vícios, o exagero. Essa é a fase do Zaqueu, publicano e ladrão. Não basta para Zaqueu mais viver do salário que Roma lhe paga. Ele começa a roubar. É aquilo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E quando você olha para o mundo, você percebe isso. As pessoas nunca estão satisfeitas com o poder que têm. As pessoas nunca estão satisfeitas com o dinheiro que têm. As pessoas nunca estão satisfeitas com as roupas que têm. As pessoas nunca estão satisfeitas com a vida que têm. Olham sempre para a vida do outro, olham sempre para a grama do vizinho, olham sempre para o que o outro tem. E muitas vezes nós vivemos desta mesma forma, vivendo como o mundo vive. Zaqueu, ele se envolve justamente nesse segundo degrau, o degrau do exagero, o quero mais. E uma coisa que a gente vê, a gente percebe é que nem todo mundo consegue sair desse segundo degrau. Muita gente se atola, se afunda em vícios, se perde completamente. Muitas vezes, pensa numa pessoa que tem, eu não sou muito fã de dirigir, mas pensa numa pessoa com um carrão, pegando uma estrada. Em janeiro fomos eu e o pastor Alain para Campinas e tem aquela Dom Pedro, que é uma rodovia maravilhosa e limpa, quase não tem carro. Não sei para que uma rodovia daquele tamanho. Não tem quase carro passando. E aí aquela estrada, eu acho que é 110, mas você vai pisando, dá vontade de ir pisando e pisando. Pensa numa pessoa com carrão, e a pessoa pisa, ela gosta de velocidade, ela quer mais, ela quer mais, ela quer mais. É a pessoa que vive na extravagância, no exagero. Muitos não conseguem sair dessa fase, se perdem, se afundam, se atolam. É a troca de vícios, é a troca de prazeres o tempo todo, nada satisfaz essa pessoa. E aí a pessoa atinge um outro degrau, que é o degrau do desespero. O degrau do desespero é o degrau que Zaqueu está no momento em que nós nos deparamos com o texto. Ele se vende para Roma, ele quer prazer, ele quer poder, ele quer status, não basta, e ele então começa a exagerar, ele começa a roubar, e agora nós estamos diante de um Zaqueu desesperado. É a fase do desespero, da angústia, é a fase do Zaqueu louco. Se você observar comigo, no versículo 2, você vai ler o seguinte: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, é rico, ele é identificado dessa forma, ele procura ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. Ele se desespera, ele começa a tentar encontrar um meio para ver Jesus, ele está desesperado. A fase do desespero para muitos pode também significar o fim da trajetória, porque Zaqueu aqui, a gente começa a encontrar aplicações práticas para a nossa vida. Zaqueu podia ficar repetindo o ciclo vicioso. Zaqueu podia ficar repetindo o ciclo da busca pelo prazer, o ciclo da alienação, o ciclo do exagero. Ele podia continuar buscando novos prazeres e novos vícios, mais poder, mais dinheiro. Porém, há esperança para Zaqueu. E assim como há esperança para Zaqueu, há esperança para nós, para você que talvez esteja diante de uma situação de angústia e desespero. Há esperança em meio ao desespero e à angústia. Zaqueu, ele entra no segundo estágio em sua peregrinação espiritual, o estágio da busca, da observação. O versículo 4 diz o seguinte: então correndo adiante, subiu a um sicômoro, ele sobe numa árvore a fim de vê-lo, porque por ali havia passado certamente Zaqueu, já estava sabendo mais ou menos por alto quem era Jesus. Ele estava ouvindo, talvez ele tenha escutado, ouvido, de que na entrada, no caminho para Jericó, Jesus acabara de curar um cego, Jesus acabava de realizar um milagre, e ele então pensa, em meio à multidão, o que eu faço? Ele está desesperado, e ele então sobe em um sicômoro, tomado pelo desespero. Isso conduz Zaqueu a Cristo. Uma coisa em que todos nós estamos sujeitos, meu irmão, minha irmã, é de vivermos situações delicadas e difíceis na nossa vida que vão nos levar a uma situação de angústia, a uma situação de desespero.
Mas o que você faz diante do desespero? O que o desespero gera em você? O que a angústia gera em você? O que a angústia até então tem gerado em você? Porque, como nós olhamos para a história de Zaqueu, nós vemos o quê? Que a angústia, o desespero de Zaqueu, de um homem que outrora alienado, buscando prazer a qualquer custo, agora desesperado, porque não consegue se satisfazer com nada, nada do que tem. O desespero e a angústia de Zaqueu o conduz para perto de Cristo. O desespero de Zaqueu faz com que ele suba em um sicômoro, suba numa árvore, para ver Jesus. Não era para falar com Jesus, era apenas para ver quem era aquele que ele até então só conhecia de ouvir. Quem era aquele? O desespero leva Zaqueu em direção a Cristo. Ele apenas quer ver Jesus. Ele apenas quer ver Jesus. Zaqueu poderia permanecer, como eu disse, nesse ciclo, alienado, exagerado, desesperado por prazer, buscando prazeres, buscando poder, buscando dinheiro, buscando status, mas o que o desespero faz na vida dele é levá-lo em direção àquele que pode acalmar o seu coração, aquele que pode suprir o vazio de sua alma e suprir de forma total e plena. Zaqueu corre em direção a Cristo, e é o que nós devemos fazer. Quando a angústia tomar o seu coração, quando o desespero tomar o nosso coração, que possamos correr em direção àquele que pode suprir o vazio e os anseios da nossa alma de forma plena e total. Ele sobe a um sicômoro e começa a contemplar Jesus de um jeito diferente da maioria daquelas pessoas que estavam na multidão. Muitas pessoas que se aproximavam de Jesus se aproximavam com diversos interesses. Alguns queriam prender Jesus, alguns queriam se beneficiar de uma cura, de alimento, de sustento, algo momentâneo ali que pudesse suprir as necessidades rápidas. Zaqueu, ele quer ver Jesus, e ele fica observando Jesus, ele fica olhando Jesus de longe, em cima da árvore. Só que ele não percebe uma coisa que nós muitas vezes também não percebemos. Jesus Cristo, antes de Zaqueu prestar atenção nele, já havia prestado atenção em Zaqueu. Ele presta atenção em nós, ele não está insensível à nossa dor, meu irmão, minha irmã. Ele não está insensível às nossas adversidades, ele não está insensível à sua angústia, ele não está insensível ao seu desespero. Jesus presta atenção em Zaqueu, ele não está alheio ao desespero de Zaqueu, assim como ele não está alheio ao nosso desespero. Zaqueu pensa que ele está observando Jesus, mas Jesus já estava observando a ele. Jesus viu que ali havia alguém que, mesmo não tendo necessidade física e material, tinha uma necessidade, a necessidade de preencher verdadeiramente o vazio profundo daquela alma, o vazio profundo daquele coração. E Jesus Cristo vai na direção de Zaqueu, e Zaqueu pensa que apenas ele está vendo Jesus, mas Jesus está observando Zaqueu, e Jesus se aproxima dele, e Jesus se convida. Olha aí, não é na nossa cultura tão educado assim se convidar, a não ser que você seja muito amigo, né? Muito amigo. Às vezes, quando eu fico aqui domingo, eu me convido quase para ir para a casa do pastor Vanderlei, para a gente almoçar lá, né? Às vezes não dá para ir para casa, eu quase me convido, mas nós somos muito amigos, né? Jesus Cristo faz o quê? Jesus Cristo se convida para ir à casa de Zaqueu. Ele se convida a entrar na casa de Zaqueu. Versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Jesus Cristo não está alheio às dificuldades e aos dilemas e às angústias de Zaqueu. Ele não está alheio, meu irmão, minha irmã, às suas necessidades, às suas dificuldades. Ele compreende, ele está olhando para você. Talvez você pense: não, eu estou olhando para Jesus, mas ele está olhando para você, ele não está alheio. Ele compreende o que você realmente precisa, e ele, assim como fez a Zaqueu, ele faz hoje a cada um de nós, a todo momento. Ele se convida, ele quer cear conosco, ele quer sentar à mesa conosco, ele quer a nossa presença perto dele, e ele quer que desfrutemos dessa relação, dessa troca afetiva, dessa experiência que devemos ter constantemente com Jesus. Talvez na cultura antiga não há nada que represente mais essa relação de comunhão,
de parceria, de amizade, do que sentar e comer. Zaqueu abre as portas, muito alegre. Olha a diferença aí. Quando a gente olha para o jovem rico lá atrás, no capítulo anterior, a gente vê Jesus abordando justamente naquilo que era a dificuldade daquele jovem, o amor ao seu próprio dinheiro. E o que a gente lê no texto, no capítulo 18, é que quando confrontado, aquele jovem, ele faz o quê? Ele se entristece, e ele não segue Jesus, ele sai da presença de Jesus entristecido. Olha como Zaqueu recebe Jesus. Ele desce a toda a pressa e o recebeu com alegria. Versículo 6. Mesmo com a estranheza das pessoas. Peraí, Jesus vai comer, vai se hospedar, vai ficar na casa de um pecador, como se eles fossem completamente santos. Jesus Cristo estava ensinando aqui, que aquilo que ele disse no capítulo anterior, olha, aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus, porque outrora, no capítulo 18, se tratando do jovem rico, ele vai dizer o quê? É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí as pessoas, Senhor, mas isso então é impossível. É impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Aqui Jesus Cristo está mostrando que sim, é possível. Zaqueu não tinha necessidades físicas e financeiras, mas tinha uma necessidade da alma. Ele precisava de salvação, e ele alegremente abre as portas para Jesus, para que Jesus pudesse entrar na sua casa, e certamente com todo o seu time. Imagina a apreensão de Zaqueu, mobilizando toda a casa, gente que devia comer bem, um grupo de gente ficava andando para lá e para cá, cheio de fome. Jesus Cristo entra na casa de Zaqueu, e aí começa a transformação, porque não basta apenas que a gente abra as portas da nossa casa para Jesus nominalmente, superficialmente, é preciso que a gente abra aquilo que Zaqueu abriu. Zaqueu abre o cômodo mais escuro e obscuro da sua casa, da sua vida, melhor dizendo, o seu próprio coração. Zaqueu abre o cômodo aonde estavam escondidos e ocultos os seus vícios, os seus pecados, os seus ídolos, as suas paixões, porque é preciso que seja feito dessa forma. Não adianta a gente falar nominalmente, pedir nominalmente que Jesus Cristo entre na nossa casa, se a gente não abre o nosso coração e não nos mostremos como realmente somos, para que Ele entre, limpe tudo que precisa ser limpo, mude tudo que precisa ser mudado. É o que Zaqueu faz. Eu fico imaginando, porque não temos esse diálogo de como tudo isso aconteceu. O texto simplesmente vai dizer que entre mentes Zaqueu se levanta, e ele então começa a falar ao Senhor, agora movido por tamanho arrependimento, algo que faz ele mudar totalmente aquilo que ele era. O olhar de amor, certamente, de Jesus é um olhar de amor que constrange e faz com que pecados sejam abandonados. A gente precisa, meu irmão, minha irmã, abrir esse quarto escuro, que é muitas vezes o nosso coração, onde estão escondidos os nossos ídolos, onde estão escondidos os nossos vícios, as nossas paixões mais apavorantes, aquilo que a gente não quer contar a ninguém, a gente precisa abrir para Jesus. É o que Zaqueu faz. Sabe o que dá para perceber no texto? De cara, aquilo que eu já falei até aqui, que o Deus de Zaqueu era também o seu dinheiro. Mas diferente do jovem rico que se entristece, Zaqueu se alegra com a presença de Jesus. Ele abre não a sua casa, mas abre também o seu coração, e ele começa a ter a sua vida transformada. Ele começa a ter a sua vida transformada. E aí nós temos esse estágio, o estágio da entrega, o estágio da consagração. É esse último estágio em que Zaqueu agora se encontra. Zaqueu chama Jesus para revirar aquilo que é mais podre em sua vida. Zaqueu começa a se mostrar verdadeiramente a Jesus. Você, meu irmão, minha irmã, tem se mostrado verdadeiramente quem é a Jesus? Ah, mas Jesus sabe. Mas você tem conversado com Ele, você tem confessado a Ele aquilo que é dificuldade para você, as lutas que você tem, os vícios que você tem, os pecados que você não consegue deixar, você tem confessado a Ele?
Sim, nosso Deus é soberano, onisciente, onipotente, mas nosso Deus é um Deus de relacionamento e Ele quer te ouvir. Você tem feito como Zaqueu? Você já abriu o quarto escuro da sua alma e mostrou a Deus, a Jesus, quem você realmente é? É o que Zaqueu faz. Ele quer que Jesus Cristo mexa nesse quarto, no quarto escuro, quer que tire de lá os ídolos, tire de lá as vergonhas, os vícios. Ele dá lugar para Jesus limpar, arrumar e devolver a Ele a dignidade, a humanidade, e principalmente uma coisa que todo pecador não regenerado não tem: identidade em Cristo Jesus. Identidade em Cristo Jesus. Alguém que vive na alienação, no exagero, no desespero, nesse ciclo que outrora Zaqueu viveu, é alguém muito semelhante ao que viveu o filho pródigo, por exemplo. É alguém que começa a agir meramente por impulsos e paixões, a ponto de se igualar a animais. Quando a gente olha para a parábola do filho pródigo, a gente vê o estágio de alguém que quis desfrutar completamente do prazer, intensamente do prazer, a todo e qualquer custo, e chegou na condição de se alimentar com porcos. Jesus Cristo estava resgatando a identidade de Zaqueu. No versículo 10 é muito interessante, no versículo 9, ele vai dizer, Jesus vai dizer: então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão. A identidade de Zaqueu, ela é restaurada. Zaqueu não quis mais viver como um animal, escravo dos seus impulsos, escravo dos seus prazeres. Ele quer satisfazer a sua alma com aquilo que é eterno. Zaqueu, ele começa a partir desse momento a fazer coro com o salmista, no Salmo 42, versículo 1 e 2, que declara como suspira, ó Deus, a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? É o que declara o salmista e é o que declara Zaqueu nesse momento. Eu não sei como você tem vivido, eu não sei como está a sua situação, eu não sei em que estágio você se identificou. Certamente, eu creio que se você está aqui hoje, é porque alienado de Deus você não está. Você tem no seu coração o desejo de saber mais de Deus, de conhecer mais de Deus, mas talvez você ainda esteja no estágio da observação, da contemplação. Talvez você ainda não esteja no estágio da entrega e da consagração. Talvez falte a você abrir o quarto escuro da sua alma e dar lugar para que Jesus comece a revirar ele, tirando os ídolos e tomando lugar no seu coração. Talvez você esteja nesse estágio. Talvez, mesmo sendo crente há tanto tempo, você não esteja você ainda tenha no seu coração pedaços, partes obscuras que você ainda não quer abrir para Jesus. Assim como o presbítero Elcio pregou pela manhã, falando sobre oportunidade, o que Cristo fez com Zaqueu, fez com o jovem rico, fez com o cego no caminho para Jericó, e faz hoje aqui, é dar a oportunidade de você abrir o seu coração, aquela parte mais escura do seu coração, sabe? Abra para Jesus, sabe o que Jesus Cristo, quando ele, como a gente já leu aqui, o que ele faz diante de tudo isso? Ele declara apenas o que ele fez: olha, hoje houve salvação nesta casa, porque Zaqueu não apenas abriu nominalmente, superficialmente a porta de sua casa, muito mais do que isso, Zaqueu abre a porta do seu coração, o quarto escuro que muitas vezes nós não queremos abrir. Abra para Jesus, confesse, para que Jesus Cristo também diga a respeito de vós, de nós: hoje houve salvação nessa casa.